eu adoro ver foto de bichinho. Olha só essa, tem coisa mais fofa? Itimalia. Você sabe onde surgiu essa expressão itimalia? Então vem comigo, bichinho, ligeiro, porque em bom português é tempo de estudar. Você sabe que quando expressamos nossas ideias em textos escritos ou orais, atendemos a diferentes propósitos, certo? Fazemos pedidos, perguntas, respondemos, informamos, duvidamos e muito mais. E para cada situação, ajustamos o tipo de linguagem que usamos. Por exemplo, quando eu converso com um colega pelo WhatsApp, eu costumo ser bem informal, mais ou menos assim, ó. Mas se eu quero marcar uma consulta médica pelo telefone, o tom já é um pouquinho diferente, não é? Eu tenho que ser um pouco mais formal. Consultório da doutora Maria dos Remédios, bom dia. Bom dia. Sou Luciane, gostaria de marcar uma consulta. Qual o melhor dia para a senhora? Pode ser na segunda, depois das 14 horas? Sim, senhora, eu tenho um horário às 15h15. Posso marcar? Pode. Confirmada a sua consulta. Posso ajudar em mais alguma coisa? Somente isso. Obrigada. Obrigada e bom dia. Perceberam a diferença entre o tom informal da conversa pelo WhatsApp e o tom mais formal da ligação para o consultório? O tom da primeira conversa, aquela do WhatsApp, é muito parecido com o que a gente usa para conversar em casa, com a nossa família, com os nossos amigos. Essa forma de falar ou de escrever é chamada de linguagem coloquial. Coloquial. É um tipo de linguagem que nos permite ser um pouco mais flexíveis em relação às regras da gramática. As gírias, por exemplo, estão liberadas. Já a linguagem que eu usei para ligar para o consultório é mais formal e é o que chamamos de linguagem culta. Ela exige mais cuidado com as regras gramaticais. Por isso, na linguagem culta, a gente deve usar um vocabulário mais apurado e evitar as gírias. Além da ocasião, o que mais pode fazer a linguagem variar? A região do país. Ué, mas no Brasil todo não se fala português? Eu falei linguagem. A língua ou o idioma falado em todo o território brasileiro é sim o português. Mas dependendo do lugar, uma mesma palavra pode ser pronunciada de um modo diferente. Como você chama esse fruto? Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala tomate. Em outros lugares, podemos ouvir tomate, tomate, tomate. Uma só palavrinha e todos esses jeitos diferentes de falar. E tem mais, uma mesma coisa pode ser conhecida com nomes diferentes. Esse objeto, por exemplo, no Rio é pipa, no Sul, pandorga, em São Paulo, papagaio. Papagaio? E há também expressões típicas de determinados lugares. Olha só, que legal! Fizeram isso no aniversário de 451 anos do Rio de Janeiro. Se você for de outra cidade ou já tiver visitado outras regiões, pense em expressões que você conhece que são típicas de um determinado lugar. De onde vem Itimalia? Bem lembrado, em alguns lugares do Brasil, algumas pessoas falam Virgem Maria quando se espantam com alguma coisa. Virgem se transformou em virge, que se transformou em vis, que se transformou em is, e assim foi. No caso de Itimalia, é como se fosse uma pessoa falando, com voz de criancinha, a variação Ixi Maria, daí Itimalia. Hoje, essa versão é muito usada nas redes sociais na hora de fazer comentários ou legendas de fotos fofinhas. Itimalia! Pergunta irada. Sabe de onde veio a palavra você? Você é um pronome de tratamento que veio de vossa mercê, usado muitos anos atrás, quando alguém se dirigia a outra pessoa importante.
Com o passar do tempo, a maneira de dizer vossa mercê foi se transformando. Tivemos várias formas, como vosse mercê, vós mercê, vossum cê e sancê. Hoje, além do você, temos também o cê em algumas regiões do Brasil e o cê em outras, como aqui no Rio de Janeiro. Dica literária! A dica literária de hoje é um livro da Clarice Lispector, A Mulher que Matou os Peixes. Vou ler um trecho da história e vocês vão perceber que não precisam ficar assustados com o nome do livro. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu, mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva. Estou com esperança de que no fim do livro vocês já me conheçam melhor e me deem o perdão que eu peço a propósito da morte dos 2 vermelhinhos. Em casa chamávamos os peixes de vermelhinhos. O narrador, vocês já sabem, é aquele que conta a história. Ele também é chamado de locutor. Neste caso, a narradora é a autora do livro, Clarice Lispector, uma escritora meio ucraniana, meio brasileira, que tem muitos fãs pelo mundo. Pela forma com que se conta a história, logo percebemos as marcas da linguagem que ajudam a identificar a narradora, que é a própria Clarice. Essa mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu, mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva. Saca só! Você reparou que ela fala de um modo que a aproxima do leitor? Estou com esperança de que no fim do livro vocês já me conheçam melhor e me deem o perdão que eu peço a propósito da morte dos 2 vermelhinhos. Clarice usou a linguagem informal, informal. Ela também narra como se estivesse falando com alguém. Esse alguém é o que chamamos de interlocutor. No caso do nosso livro, é o próprio leitor. Agora, se você quiser saber por que Clarice matou seus bichinhos, vá até a sala de leitura da sua escola e pegue emprestado A Mulher que Matou os Peixes. Então, quinto ano irado? Na aula de hoje, nós aprendemos a diferença entre as linguagens formal e informal. Vejam bem onde vocês vão usar ou não as gírias. Falou? A gente também está nas redes sociais. Você pode assistir ao Tempo de Estudar Português e a outros programas da Multirio pelo YouTube. Então, entre no canal e clique no sininho, que assim a gente pode te avisar sempre que tiver vídeo novo. Falou?